Borboletinha dá na cozinha, com Carole. Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui no 18º episódio da terceira temporada do Borboletinha Dá na Cozinha. Hoje eu, Carole, estou de volta para a gente conversar e conhecer um pouco mais do nosso querido Gabe. Um rapaz bonito, gentil e interessante. A gente falou sobre conhecimentos aleatórios, sobre o efeito detox do Blue Sky, pedimos close friends pela paz na vila e muito mais. Vem tomar um café com a gente, que esse papo foi show. Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em mais um episódio do Borboletinha na Cozinha. Hoje eu, a Carole, estou de volta para conhecer um pouco mais do nosso amigo Gabi. Um rapaz bonito, gente boa, que ama todo mundo na vila. Então, oi, Gabriel. Obrigada por estar aqui no Borboletinha. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que escutam Borboletinha. Eu sou o Gabi, né, no caso. Ali, um dos integrantes da vila. É um prazer estar aqui. É um prazer é um prazer falar com vocês todos, né? E tamo aí pra isso. Você tá joia? Tô bem. Um pouco cansado, né? Semana corrida, como costuma ser, né? As minhas semanas. Mas tô bem, tô bem. Que bom, então. Conta para as pessoas qual que é seu arroba no Blue Sky. Bom, meu arroba é surrealgarbage, né? É uma arroba bem complicada de lembrar, assim, de começo, mas eu juro que tem um porquê, né? E o porquê dele é meio engraçadinho e faz muito sentido levando em conta do que eu costumo gostar, né? Mas O você vai porquê contar o dessa que que é, né? Claro, vou contar agora, eu não vou deixar vocês aí com fofoca mal contada, né, pelo amor de Deus. Não quero matar a audiência. Bom, essa arroba ela veio de uma conversa que eu tive com uma professora minha de arte há anos e anos atrás, eu acho que nessa altura do campeonato, uns 15 anos atrás. E na época a gente estava começando a ler muito sobre surrealismo, né. Então as obras de André Breton, de Antonin Artaud, e ela não gostava de um dos escritores, né, ela não gostava de Salvador Dalí. E aí que veio ela essa fala dela, que ela pegou um livro de Dalí, né, um manuscrito, e ela falou: "That is surreal garbage", e jogou isso, não, jogou o manuscrito no lixo. E até hoje eu adoro essa frase, né, adoro esse dizerzinho, surreal garbage. E você usa em todas as redes sociais? É só no Blue Sky? Tem quanto tempo que isso aconteceu? Cara, eu usava no falecido, né, no falecido Twitter e foi lá que eu comecei a usar, porque eu tinha uma outra arroba, mas aí a galera começou pessoas que eu não queria que tivessem acesso às minhas redes sociais, acharam essa arroba e aí foram começando a olhar e viram as minhas postagens e geralmente pra mim rede social é não um diário, né, eu tô tentando ser menos boca de sacola a essa altura do campeonato, mas eu não tinha tem muita coisa lá que eu não quero que as pessoas vejam, né, ainda mais com quem eu trabalho ou com quem eu trabalhava na época. Então eu acabei mudando de arroba, e aí me veio essa ideia na cabeça, falar: "Ah, sou eu Gapes", tipo, ninguém vai pensar que isso sou eu, né. E aí eu acabei mudando. E aí quando eu fiz a transição para o Blue Sky, eu também mantive a arroba. Esse negócio de ser boca de sacola é um perigo, né, porque a gente sai postando as coisas no Blue Sky, e quando você vê tem gente que te conhece que tá lá te vendo e você nem sabe. Sim, sim, nossa senhora, eu cara, tanto que eu esse foi o meu esforço, né, é meu único objetivo pra 2025 vai ser menos boca de sacola, né, e por enquanto tá funcionando, o que por um lado é bom, mas por um lado o outro lado vem a galera falar: "Nossa, Gabriel, você é tão misterioso", eu falei: "Não, eu só não quero falar merda, né, só não quero falar besteira, manter o tom de Mas de seriedade". onde que nasceu esse objetivo, esse voto pra 2025? Ano passado eu não vou dar muito detalhe, né, manter a promessa de ser menos boca de sacola,
mas eu comentei sobre um caos, né, que envolvia uma pessoa do trabalho e envolvia trabalho e outros aspectos sociais. E a pessoa acabou achando, assim, de supetão, porque uma outra pessoa que eu conhecia no Twitter seguia ela e falou: "Nossa, isso aqui, que história engraçada", né, e mostrou pra ela e deu um merdelê. Eu falei: "Ok, vamos cortar isso aqui, vamos só falar sobre música, sobre uma coisa ou outra do trabalho que é menos inofensiva, que é mais inofensiva, e só sobre gosto", né. Mas de resto, foi mais pra cortar isso mesmo e evitar dor de cabeça, né, ninguém quer ter dor de cabeça. Tá certo. Então a gente sabe que você é boca de sacola e que você se controla pra não ser boca de sacola. Sim. Que mais que você fala mais de você, assim, quem é o Gabriel, o que que você gosta de fazer? Cara, fa falar sobre mim é difícil, né, mas se eu fosse tentar resumir 2 coisas, 3 coisas, né, eh, arte, carinho e coisas aleatórias, né. E são 3 coisas, são as minhas 3 coisas favoritas de se fazer. Ou em algum momento eu vou falar com você sobre algum livro que eu tô lendo, alguma música, algum álbum que eu tô escutando com frequência, ou eu vou interagir contigo, vou falar contigo pra ser uma coisinha fofinha, tipo: "Ó, que bom, ó, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Como é que andam as coisas?". O que pra mim é essencial. Ou eu vou tirar um conhecimento super aleatório da cabeça. Tipo, esses dias que eu virei pra você, você me perguntou: "Ah, pô, o que que você tá fazendo?". Eu falei: "Ah, eu estava vendo um cara abrir uma garrafa de vinho de 1960 e ver ele decantando o vinho, falar sobre cor, falar sobre, um pe não, caiu um pedaço de rolha". Por que que eu sei disso? Eu não sei. A pessoa vai me perguntar, eu falo: "Cara, não tem explicação. É meu jeitinho". O Instagram, ele faz isso com a gente cria um monte de conhecimento inútil que na verdade não é inútil, Sim. mas ele é inútil, né, porque, assim, a gente vai aplicar fielmente no nosso dia? Não sei. Não, provavelmente não, né. Tem aquela vez ou outra, e isso no trabalho acontece muito, né, que alguém me pergunta uma coisa aleatória, e aí eu venho com esse conhecimento, e a pessoa fica: "Cara, a gente nunca falou sobre isso aqui no trabalho". "Eu não sei". Não vou explicar, ou não vou elaborar. "Ah, mas por que não?". Ai, é verdade. O meu Instagram, ele é lotado de coisa inútil. A última coisa que foi me apresentada foi o vídeo de conservação de coisa antiga, quadro antigo, documento antigo. Aí fica aparecendo no meu algoritmo um monte de vídeo e eu fico horas vendo, horas. Cara, e eu te garanto que fazer isso pessoalmente é uma das coisas mais, pelo menos pra mim, uma das coisas mais divertidas que eu já Ah, é? fiz. Sem sacanagem nenhuma. Sim. Porque pra muita gente até parece, tipo: "Não, Gabriel, você ficou, sei lá, 3, 4 horas limpando o livro". Sim. Vai ser pincelzinho, ali, tirando pó, limpando página por página. Nem é minha área, mas assim, eu tive algumas vezes a oportunidade de fazer isso, é divertido. É até calmante, né. Eu geralmente me estresso às vezes no trabalho, e aí surge essa oportunidade de fazer conservação e eu saio assim, sereno, sereno. Mais uma das 1001 funções que você ocupa no seu trabalho. Sim, sim. 1001, 1002, 1003, né. Conta para as pessoas com o que que você trabalha, Bom, o que que e você faz na faculdade. eu tô terminando a faculdade de jornalismo esse ano, se Deus quiser, né, e atualmente eu faço parte da assessoria de comunicação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu gosto de brincar que é um trabalho muito puxado, mas que é um trabalho que não vai te deixar entediado, né. Tem sempre alguma coisa para resolver, tem sempre alguma situação maneira para participar, tem sempre algum pepino para resolver também, né. Acho que eu diria que isso é 95% do trabalho, né. Assim como qualquer outra assessoria de comunicação. E você gosta? Cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com a assessoria de imprensa. Tem dias que eu amo, quando a coisa tá dando certo,
Ainda mais quando você trabalha no setor cultural, você vê o seu trabalho ali sendo exibido na mídia, quando você manda um release, as pessoas gostam e elas interagem, né. E aí eu escuto o cara falar sobre isso na TV, eu penso: "Caraca, meu texto, o cara tá lendo o release que eu fiz", né, ou utilizando as imagens que eu coletei, que eu separei, que eu mandei pra imprensa. Essa parte é maneira, é muito maneiro, né. É você fazer parte da mágica, né, e ver ela acontecer. Agora, não é uma área que é pra você se você não tiver, assim, pele de crocodilo. É muita coisa estressante dentro da área de comunicação, que é um trabalho que é quase imediato. Você não tem muito tempo, na maioria das vezes, para poder resolver isso. Às vezes, você precisa entregar esse material com um tempo hábil muito curto. Alguém chegar para mim na terça-feira e falar: "Gabriel, eu preciso que a sua equipe, prepare release, separe foto para imprensa e mande isso para os veículos até quarta-feira". Eu falo: "Cara, mas é amanhã". "Sim, é amanhã. O espetáculo começa na quinta-feira, te vê", Se né. vira aí. Então, é o se vira nos 30, né. E eu brinco que não é nem se vira nos 30 no nosso caso, é se vira nos 15, porque 30 minutos é até tempo demais. Mas se você mexe com comunicação, se as pessoas que se tem alguém escutando a gente que está estudando jornalismo, que está estudando comunicação no geral e quer parar numa área em que você vai ter experiência, muita experiência, em pouco tempo, é uma assessoria de imprensa. Tipo, você vai aprender a fazer as coisas ali, você vai conseguir muita experiência e você vai conseguir 2 coisas que eu acho que são essenciais, que é maturidade para lidar com tanto problema assim, nada depois disso vai te afetar, né, ou pelo menos tanto. E agilidade, você precisa ser ágil, não tem muita escapatória disso. Se você não for ágil, é mais problema para você. Fica a dica aí, então, para os estudantes de comunicação: arrumem empregos e estágios numa assessoria. Aí, ó. É isso. Agora vamos falar do Blue Sky. Me conta como é Vamos. que você foi fazer, o que que você foi fazer lá, como que você chegou, quando que você chegou, por que você chegou. Conta um pouco dessa sua trajetória no site. Cara, acabou que eu fui um dos exilados, né, do Twitter, quando começou a ter aqueles problemas todos, o site ser bloqueado aqui no Brasil, eu precisava de algum outro lugar. Na época eu já conhecia o Bluesky, mas eu ainda não tinha conseguido entrar nele, e muitos dos meus amigos ainda estavam lá, mas eu comecei a ver a galera indo e falei: "Olha, eu não tenho como ficar num lugar que apoia coisas", tipo, eticamente eu não conseguia ficar mais no Twitter, porque eles apoiavam coisas que não batiam na mesma bússola ética que a minha, né. E depois começou a ter discursos totalmente errados. Como é que você vai abertamente permitir um discurso contra a minha, tipo, não dá, não dá, não deu pra mim aquele lugar, não deu. E as pessoas começaram a falar: "Pô, o Blue Sky tá aí, a galera tá indo, pô, dá uma chance". E aí eu acabei indo pra lá, pra ver como é que eram as coisas, pra ver como é que era a plataforma, e eu acabei gostando, né. Facilitou muito o fato de que eu tinha pessoas queridas ali também, e eu acabei ficando. Foi usando mais e mais e mais e mais. E aí quando eu fui ver, eu já tinha criado várias amizades, tinha reencontrado gente com quem eu não tinha nem contato há anos, né, e acabou funcionando muito bem. Legal. O que que te fez ficar? Você falou que você chegou e você gostou. Aí o que que você gostou? O que que assim, tirando as diferenças óbvias do Blue Sky para falecido, o que que foi o diferencial ali que te fez: "Não, quero morar aqui nessa casinha"? Eu acho que no primeiro momento foram as pessoas, né. Eu cheguei numa época em que todo mundo estava ali acolhendo todo mundo, era um ambiente muito mais positivo, né, era um ambiente muito mais acolhedor.
do que a toxicidade que era o Twitter na época, né. Então isso acabou me mantendo ali. Eu cheguei, vi todo mundo, se recebendo e falando: "Não, ok, esse lugar aqui eu consigo ficar", nem que seja por 6 meses. Acabou não sendo 6 meses, é muito mais tempo, né. Mas num primeiro momento foram as pessoas, num segundo momento acabou sendo a plataforma. Uma coisa que me incomodava muito no falecido, né, era que chegou em um momento em que eu não conseguia ter acesso às o que as pessoas postavam. E pra mim, se eu não tenho acesso ao que as pessoas postam, o que eu tô querendo realmente acompanhar, por que que eu tô ali? Eu tô gastando meu tempo com um exercício fútil. Eu não queria estar num lugar só vendo discurso de ódio, gente morrendo, que tinha muito gore no momento, e coisas que eu não queria ver. Quando eu cheguei no Blue Sky e eu vi que, pô, ok, todo mundo que eu sigo, a plataforma tá me entregando conteúdo. Eu tô conseguindo ver o que eu quero ver. Eu tenho controle do que eu quero ter acesso, do que eu quero estar exposto, né. Então isso acabou também me mantendo falei: "Ok, pessoas legais, um controle maior ao que eu consumo e o que eu quero ver ao longo do tempo aqui. Ok, isso aqui tem tudo pra dar certo. Vamos dar uma chance, vamos ficar aqui a longo prazo", e acabou sendo a escolha certa, né, pelo menos pra mim. Eu tinha um tempinho já que eu não entrava no Twitter antes de entrar para o Blue Sky, porque eu já tinha desistido. E aí Uhum. quando eu fui para o Blue Sky, chegou um tempo que eu saí de lá, e aí eu tentei voltar para o Twitter, mas é, assim, impossível. Depois que você acostuma com a timeline do Blue Sky, não dá pra voltar para o Twitter. Sim, sim. Sem contar a qualidade, né, do serviço e a qualidade do conteúdo, tipo, é você sair da água pra, sei lá, para o ácido. Não tem como, tipo, não tem como. É verdade. Você lembra quando foi que você entrou? Ah, foi agosto do ano passado, se pá. Mudou muita coisa de lá pra cá, você acha? Olha, eu particularmente não vi muitas mudanças, mas até então eu sou lerdo, né, pode não ter sido pode ter acontecido muitas mudanças e eu que não consegui acompanhar. Tem muitas coisas que eu, particularmente, eu gostaria de ver ser implementado, né. A questão do cadeado, a questão Tipo o da quê? a privacidade em si, pra mim é o ponto que eu tô quase gritando Paulinho, Paulinho: "Ô, pelo amor de Deus, implementa este negócio", né. Que às vezes eu sinto que a galera dá uma e obviamente não é ninguém que eu tenho não, que eu conheço, né, eu graças a Deus, assim, pessoas muito boas, né, eu tenho contato com pessoas muito boas, mas na internet você não tá só lidando com pessoas que você conhece, né. Querendo ou não, você tá exposto pra todo mundo e tem algumas coisas que acontecem no Blue Sky que também já aconteceu no finado e me incomodavam muito, me incomodam ainda. Por exemplo, a questão de pessoas aleatórias chegarem e dar repost quando você posta uma foto, tipo, não, 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 não. Isso pra mim é uma violação de privacidade absurda. E olha que eu não tô exposto, né, à quantidade absurda de toxicidade quanto, por exemplo, mulheres. Se eu fosse uma mulher e tivesse uma foto repostada, eu ia estar desesperado. Por que que estão repostando a minha foto? Tipo, pra que que as pessoas estão aumentando uma exposição pra algo que eu não necessariamente quero, né? Então, essa questão da privacidade pra mim é o primeiro ponto que eu gostaria de ver mudando pra ontem, né? Eu quero ter a opção de, em algum momento, privar o meu perfil e falar: "Olha, não, não, vamos dar uma reduzida nessa exposição aqui". Mas, fora isso, as implementações que estão acontecendo estão me agradando, né. Eu acho que pensei por muito tempo em que eu queria um cadeado, mas eu acho que agora eu não quero mais o cadeado, eu acho que eu tô mais na vibe do close friends. Porque às vezes eu quero postar uma coisa aí que não tem problema todo mundo ver, eu acho que o cadeado ele atrapalha de você conhecer pessoas novas, e aí eu acho que o que mais é legal do Blue Sky é justamente você ter esse contato e essa interação direta.
O problema é que agora tem um monte de gente que, quando seu post for a bolha, sai aparecendo lá. E é muito ruim isso, né? Porque a galera das antigas do Blue Sky estava acostumada a postar uma coisa e isso aqui ficar numa rodinha. Hoje em dia, estoura a Sim, bolha e aí começam a falar um monte. tipo, tem um influxo maior é. E isso acontece com frequência, né. Tipo, às vezes sempre eu posto uma coisa aleatória, é muito comum eu acordar e falar: "Ó gente, pô, vou ali fazer um cafezinho e tal", ligo o alarme no celular. E aí quando eu vou olhar, tipo, 20 pessoas curtindo a gente, "Caraca, vocês todos gostam de café assim?" Tipo, ótimo, que bom, eu também adoro café, né. Mas estoura a bolha em dos posts que são meio aleatórios, principalmente quando tem alguma foto envolvida, e às vezes você não quer essa exposição toda. Então eu concordo contigo que ter uma funcionalidade tipo Close Friends seria uma boa também, seria um bom meio termo pra pessoa que quer postar as coisas, mas não necessariamente quer o cadeado. E eu entendo quem quer o cadeado, às vezes eu também quero. Eu entendo a pessoa que fala: "Não, tem que ser aberto", né, tipo, não tem essa questão da privacidade, a privacidade ela acaba com a interação orgânica. Tentar achar um meio termo no final das contas. E Eu acho que esse esses seria o dias eu ideal. postei aquele negócio de sentar na cara, né? E aí, isso é o tipo de coisa que estourou a bolha, e aí estoura a bolha e, assim, uma coisa é as meninas, Lia, Mari, Pato, a Mari, todo mundo. As meninas todas, foda-se, pode comentar o que você quiser. Sim, Pode falar palavrão? Pode, eu não entendi. Ai, obrigatório, tá bom. Mas enfim, quando a gente posta essas coisas, a gente não liga se as meninas comentam e tal, até os meninos, você, o Cotrim, o Bodinho, são pessoas que estão lá, assim, que eu considero meus amigos. Então essas pessoas, elas eu sei que elas vão comentar no meu post, mas elas vão comentar de forma super respeitosa. Mas aí aparece sempre uma pessoa que nunca interagiu com você na vida, normalmente é um homem, que nunca interagiu com você na vida, e aí vai comentar uma coisa desagradável como se tivesse intimidade. Ou aquele caso que a gente estava falando recentemente, de você postar uma coisa, uma pessoa que não te segue, não acompanha a sua vida, ir lá e falar: "Não, mas você tá fazendo errado", porque isso aí esse é o tipo de coisa que eu postaria só no Close Friends. Mas tem coisa que é engraçadinha, a gente posta aberto, interage, entra aí na conversa dos outros, acho que isso tudo faz parte. sim. Mas essa questão da interação ou do feedback não solicitado, né, como eu falo, eu não sei nem se é isso é uma coisa que eu me pego pensando às vezes, porque isso é uma isso é um problema da comunidade? Tipo, será que a gente deveria pegar mais pesado com as pessoas, tipo: "Mano, não faz isso", tipo, você não daria essa opinião não solicitada na vida real, certo? Que, tipo, se você não faz em um, você não tem que fazer em outro. Mas eu tenho essa dificuldade. É uma coisa que nós, como comunidade, deveríamos tipo, falar: "Ó, rapaziada, segura a onda", tipo, vocês não deveriam estar fazendo isso. Ou é uma coisa que a plataforma deveria fazer ou tomar alguma atitude pra descorajar, né. Eu acho que num primeiro momento a gente como comunidade deveria dar um jeito de falar: "Porra, tu não tem intimidade com a pessoa, né, você não a pessoa não te conhece, uma interação ou outra não dá pra considerar isso como amizade. Esse comentário aí não cabe", né. O lance disso aí, eu não sei se você já chegou a ver alguém fazendo isso lá, mas antigamente rolava bastante, agora eu vejo bem pouco, mas quando rolava algum comentário assim, normalmente o pessoal postava, sem marcar arroba, que era pra não dar visibilidade, mas postava o print da pessoa, e aí todo mundo ia lá, dava bloco e tudo mais. Hoje eu tenho visto menos. Só que assim, a gente pode ficar gastando energia de chegar pra pessoa e falar isso, o que eu acho que quando a pessoa ela já tem essa falta de noção de comentar, não adianta a gente falar. E aí agora tem uma ferramenta ótima no Blue Sky, que é o ocultar a resposta para todos, né. Então você oculta a resposta para todos, a pessoa nunca mais aparece no seu reply, porque você vai dar um bloco gostoso nela, e aí você evita problema. Eu acho que para quem tá no papel de ficar aguentando essa galera falando, é muito mais negócio você bloquear e ocultar a resposta e não dar palco, do que ficar lá. A não ser que seja uma coisa Sim, muito absurda que precisa ser abordada. Mas quando é demais, nossa cara, chega eu acho que eu tinha prefiro cansada. ocultar e bloquear a pessoa e deixar ela É. cair no esquecimento, sabe? Não, realmente, essa questão do ocultar a resposta é uma agora que você comentou, tipo, obrigado por me lembrar, né, porque é uma funcionalidade assim, ó, é tirar o palco do maluco Exato. grandão. Porque por mais que eu entenda a pessoa pegar e repostar ali, ó,
rapaziada, ó o comentário aqui sem noção, vamos rir? Ao mesmo tempo, porra, a pessoa sabe que está falando, tá zoando ela, querendo ou não é dar palco. Ou ocultar a resposta, tipo, fazer o detach coach ali, tipo, acabou o palco, tipo, ninguém tá vendo a sua resposta sem noção, o seu comentário sem noção e você tá ali, ó, batendo o prato pra uma plateia de 0 pessoas. Isso pra mim, pô, isso é uma coisa que, como plataforma, isso aí é sensacional, né. Realmente, isso Tipo, é uma coisa evita muito que estresse. salva muito quando você tá ali, nossa, é bom demais. Aí a gente tá falando Sim. sobre isso, né, sobre esse tipo de post que incomoda a gente. Tem mais alguma coisa que você acha, assim, que poderia não existir no Blue Sky? Você acha que seria melhor se não existisse? O que que você não gosta lá, além disso? Cara, essa é a minha única, tipo, num primeiro momento é a minha única crítica, entendeu. No geral, eu acho que a plataforma tem muita coisa boa, e os erros dela acabam não sendo da plataforma em si, mas da comunidade. Mas aí eu não consigo nem culpar o Blue Sky, porque é um problema que a internet sempre teve, né. Gente sem noção sempre existiu na internet. Tô aí com quase 30 anos de internet, e isso existia no ICQ, isso existia no bate-papo do UOL, isso sempre vai existir, né. Tendo medidas para mitigar isso daí dentro de uma plataforma já, assim, ó, um trabalho enorme, enorme de evitar estresse. Verdade, realmente. E aí, sobre trem, você participa de trem? O que que você acha dos trens? Você gosta de algum específico? Cara, eu participo pouco, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Aí vem a hora que você fala: "Ah, Gabriel, você tá Tá mentindo, mentindo. para de mentir, para de". Eu sou, cara. Eu eu gosto de falar que no trabalho me obrigou a ser uma pessoa mais cara de pau, né, então eu consigo virar a chave, né. Meu trabalho é as aulas de teatro, mas tem alguns sim que eu gosto de participar, né, tipo, trem de fotos de agora, eu adoro, né, porque ele me obriga a postar mais fotos e me acostumar a postar foto, né. E aí tá lá. E eu gosto de brincar que o Blue Sky só tem gente bonita, né. É verdade, eu Então, concordo. né, você abre ali, dá 3 passadas no feed, eu tô apaixonado por 10 pessoas e é isso, né, só felicidade. É melhor abrir e ver e querendo ou não, você conhece mais sobre as pessoas que estão ali postando, que a pessoa tá ali, ó, mostrando a cara dela. E não é só a cara, sempre vem com algum comentário, tipo: "Ó, a minha cara de acabado, depois de ficar 8 horas trabalhando". Ou fulano de tal postando: "Ah, minha cara, foto não, trem da foto de segunda-feira, depois de passar o final de semana na minha praia", né, e a pessoa tá com uma bolsa no olho, mas eu adoro, porque você acaba conhecendo as pessoas com quem você tem contato, e ali a interação, tipo, você fala: "Caraca, fulano, é linda pra caralho, porra, que raiva", né. Ou fulano: "Pô, vamos dar uma palavrinha ali no canto rapidinho?". Essa coisa toda, né, essa interação, eu acho muito maneiro. E a questão da comunidade, todo mundo se juntando ali pra postar, eu acho super maneiro, super maneiro. E é uma coisa que eu sentia muita falta no falecido, porque estava todo mundo tão, eu não sei, eu vou dizer mal, mas talvez não seja o termo correto, mas estava todo mundo tão saturado com a outra rede, que eu não via muito dessas interações comunitárias, né. E tipo, todo mundo se juntar num trem ali, realmente postar. Não, era uma coisa mais isolada de grupo. Você vê umas 3 4 pessoas que se conheciam mais e postavam ali, mas não era uma coisa tão que abrangia todo mundo. Não, se você for olhar os trens que acontecem hoje no Buscar, tipo, 50 60 pessoas participando ali facilmente, e isso é maneiro, né. Eu sou o velho das correntes, né. E isso é uma coisa que eu gostava muito e eu tento voltar, né, ou quando acontece algum outro no Blue Sky, eu tô sempre ali participando, né. Teve um há um tempo atrás que era, tipo, um favorito, um like, tipo,
E você dava um like, a pessoa tinha que responder uma pergunta, e eram perguntas aleatórias sobre música, sobre a vida, sobre o próprio Blue Sky. Eu amo, eu amo interagir com aquilo. Que obviamente eu não quero conhecer quem quem eu sigo, quem eu gosto, né. Então eu fico lá dando like que nem um doido, porque eu quero ver todo mundo falando sobre a vida, sobre os gostos. Isso me deixa feliz demais, né. Legal mesmo. Eu acho que isso tudo faz a gente se sentir um pouquinho mais próximo um do outro, enquanto uma tá no Canadá, o outro tá em Belo Horizonte, o outro tá no Rio, outro tá em São Paulo. Enfim, é Sim. muito bacana. Gabi, conta pra gente quem você quer ouvir aqui no Borboletinha, indica uma arroba pra participar. Cara, tem uma arroba incrível, assim, uma das pessoas, ainda mais na área da comunicação, uma pessoa que eu amo de paixão, assim, que eu adoro, conheci há pouco tempo atrás, mas parece que eu conheço há anos, né. É uma pessoa chamada Elsa Vilon, ela é jornalista de dados, de São Paulo também, assim, uma pessoa incrível. E ela é uma pessoa que eu quero escutar. Obviamente que eu adoro escutar ela, mas seria maneiro também ver as visões dela sobre o Blue Sky, escutar ela falar um pouco pra galera sobre a área dela, né, sobre as pesquisas que ela faz. É uma pessoa que eu acharia super interessante ver aqui participando do boletim. Qual que é o arroba dela? Deixa eu confirmar aqui pra você, porque eu esqueci de anotar no meu bloco de anotações, né, o famoso. Arroba dela é vilon.biscay, né, ponto social. Ok, tá válida a indicação. Quer mandar beijo pra alguém? Cara, eu vou mandar beijo primeiro pra você, obviamente, né, obviamente que eu vou mandar beijo pra minha Carolina querida, pra Lia, né, quero mandar um beijo pra galera do Bisca também, que acompanha o Borboletinha, que tá ali escutando o podcast ali com frequência, até porque foi por essa galera que eu conheci o Borboletinha e eu acabei me apaixonando, né. E é isso. Pra todo mundo que tá escutando a gente, eu tô aí oferecendo um beijo, um abraço, um café, por mais que seja o quê? É tarde, né, mas café tá sempre cedo. Verdade. Gabi, muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Ficaria aqui horas falando com você, mas infelizmente a gente tem tempo. Mas foi muito legal conversar com você Exato. aqui no Borboletinha. Beijo, Que isso, prazer foi biscates. meu. Tchau, tchau. Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 18º episódio da terceira temporada do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas contemporâneas do Blue Sky. Vem falar com a gente, nosso arroba é borboletinha.bsky.social. Um beijo e até a próxima!